Bora voltar aqui, que o papo tá bom. Essa live a gente vai estender um pouquinho mais, porque, nossa, é fascinante, é incrível. Eu acho que vale a pena a gente saber um pouquinho mais. Inclusive, vamos mandar pergunta aí, se vocês quiserem, pra gente ir já ir no caminho de finalizar, mas podem fazer as perguntas aí, se vocês quiserem, aos poucos. Mas bora voltar, que tá valendo a pena esse papo, hein? Incrível, eu tô aqui, ó, babando, não tô nem falando direito hoje. Vamos entrando aí que ele vai. Galera de Dourado, um beijo. Gente, tem um monte de gente pra dar beijo. Mas toda hora eu fico fascinada com a conversa e termino não tendo tempo. A primeira parte da live tá salva já lá nas stories. E depois eu vou botar nos destaques e aí a gente deixa disponibilizado, beleza? Podem fazer as perguntas que a gente vai falar para Augusto. Deixa eu chamar ele aqui. Liliane, que bom que você tá aqui. Joana, dá abraço também. Viram algumas perguntas aqui, deixa eu chamar ele. Aí, Augusto entrou. Oi, de volta. De volta. Aperta lá na setinha pra gente te ver. Ah, setinha. Pronto. Consegue me ver agora? Agora sim. Ótimo, então. Eu tinha esse apelo artístico que era uma coisa extraordinária para mim. Eu amava aquilo de uma forma muito profunda. E eu lembro que isso começou a me chamar muita atenção e eu comecei a tentar replicar aquilo, né? Como eu te falei, tinha esse mamão que pediram para eu desenhar e isso ficou guardado durante muito tempo. E eu lembro que foi a primeira vez em que eu pintei alguma coisa, eu estava me sentindo um tal. Eu devia ter uns 3 anos, 2 anos de idade, 3 anos. E eu pintando aquilo assim com todo gosto, né? E eu olhava para o que a professora tinha feito e olhava para o meu e não tinha nenhuma similaridade, era uma coisa terrível. Minha mãe guardou aquilo durante anos e eu sempre que olhava para aquela folha de papel toda disforme, eu dizia, meu Deus, como eu não conseguia pintar nada naquela época. Mas depois eu comecei a fazer coisas cada vez mais e mais próximas da realidade, os desenhos começaram a ficar com traços muito refinados, isso chamou a atenção dos meus parentes. Então eles, algumas tias começaram a ver isso, começaram a comprar material artístico para eu poder desenhar, para eu poder trabalhar. E também comecei a fazer esculturas que eu achava fantástico, eu comprava umas massas lá, e eu começava a fazer, isso chamou tanta atenção que num determinado ponto as pessoas meus parentes estavam me dando isso como presente, né? E, enfim, acabou ajudando bastante. É quase que terapêutico para nós, né? Porque você fica ali relaxado, fica com a mente presa naquele contexto, começa a desenhar, começa a pintar, começa a moldar e de repente o tempo passa e quando termina a obra fica muito fantástica. Hoje interessante, as pessoas sempre falam, nossa, como é que você conseguiu desenhar isso? Como é que você conseguiu desenhar aquilo? Eu disse, nossa, é tão natural, mas é que acho que se todo mundo começasse a se educar artisticamente quando criança, acho que quando chegassem na fase adulta, todos seriam ótimos desenhistas, né? Então, é uma coisa, inclusive, que eu quero trazer para meu filho. Esse respaldo eu tive da minha família, eu tive esse apoio da família, e foi inadvertido. Simplesmente eles viram que eu estava fazendo aquilo, que eu me interessava, e começaram a me dar presentes voltados para isso. Então, hoje, o desenho, a arte, tudo isso, ela é algo indivisível de mim. É uma parte minha que eu amo de paixão, e só veio por causa do auxílio da família. Inadvertidamente. Eles só chegaram lá, viram, acharam legal e começaram a apoiar. Foi muito bom para mim. Joia. E você acha que isso, tentando pensar, né, numa criança que está na escola hoje, que apresente essas características de hiperfoco, de interesse restrito, você, né, a sua opinião, eu queria ouvir, em relação a gente valorizar isso como forma de aprendizagem, né, como se fosse, a gente chama as janelas de aprendizagem, né, de pegar as habilidades e os interesses dos alunos para transformar isso em aprendizagem. Olha, eu posso te dizer que seguramente, com 99% de certeza, e é difícil eu falar dessa forma, mas com 99% de certeza, talvez 100% de certeza, se você der, é que nem dar uma banana para um macaco. Se você chegar para um autista
e der o que está no foco dele, o que ele gosta, já era. Ele não vai largar aquilo de jeito nenhum. Vai ser até difícil tirar aquele meio. Eu convivi com um autista clássico durante alguns anos e o hiperfoco dele era avião. Então, se você passasse com um avião na frente dele e desse, já era. O mundo dele ali se transformou naquilo. Então, o hiperfoco, ele deve ser trabalhado nas escolas. Se você perceber que o aluno tem facilidade em lidar com matemática, tem facilidade em lidar com números, tem facilidade em lidar com letras, né, tem facilidade em lidar com geometria, ou seja lá o que for que chamar a atenção, o professor ele tem que ficar muito esperto. Primeiro que é fácil, né? Durante boa parte do tempo o aluno vai ficar apagado. Eu sei que eu já fui apagado em sala de aula e lembro muito bem dessa época. Então, quando o professor vê que ele falou alguma coisa e tocou no aluno, você vê que despertou a atenção do autista, é aquilo ali. Então, você deve entrar naquele assunto, deve abordar aquilo. Terminou a aula, procura ele, vai fundo. Olha, eu vi que você gostou disso aqui, você gosta disso, começa a incentivar. Mas uma coisa é muito importante com o hiperfoco, que aliás, olha, a pessoa que está falando hoje aqui provavelmente teria um destino muito diferente se o meu hiperfoco não fosse documentários. Porque o documentário, ele falava de uma forma diferente, não era como as pessoas falavam, era de uma forma concisa. O assunto era concentrado, era daquele jeito que você não vai ver no livro, e tinham as imagens, tem o apelo do narrador, tem o apelo da imagem passando, das ilustrações, da animação, seja lá o que for que façam. Então, eu nunca tinha visto nada assim em sala de aula. E o meu hiperfoco foi voltado para uma coisa que expandiu a minha mente. Então, o problema do hiperfoco é que se o aluno tem hiperfoco em aviões, ele só vai fazer aquilo a vida inteira. Porque se ele está na zona de conforto e não sai dela, ele fica preso lá. Então o professor tem que procurar estimular a saída dele. Você gosta de avião? Vamos tentar ver agora balões, porque também voam. Dos balões, olha, vamos ver como é que o balão funciona. Fazer uma relação, né? Exatamente. Porque o que acontece? Ele percebe que balão e avião são parecidos. E de repente ele pode gostar daquilo. Se ele gostar, você deve incentivar que ele mude o hiperfoco dele para outras áreas. Ou então ele vai ficar sempre centrado da mesma coisa. Isso é muito ruim. Então eu tive a sorte de que o meu hiperfoco foi em documentários, e documentários falam sobre tudo. Então isso acabou facilitando a minha vida. Mas eu acho que se fosse em aviões, eu não estaria tendo essa conversa com você. Porque eu não acho que fosse evoluir. Na verdade, assim, o que eu queria chamar a atenção é que é exatamente como você falou. Eu acho que a gente tem que valorizar o hiperfoco, mas aproveitar ele para ampliar o repertório. Né? Não é só ficar naquilo o tempo inteiro, mas assim, nossa, você gosta de avião, mas tem outros também, o balão, o helicóptero, enfim. E a ideia é justamente essa, a gente, enquanto, né, a questão da educação entra aí nesse sentido, de você identificar como você chama, porque é muito assim, né? A mãe de Henrique tá até aqui, um beijo para ela, Suzane, que foi o meu primeiro aluno, né, que eu sempre conto minhas experiências, e foi justamente isso. Então, na época, ele amava Chaves, só que nada na sala fazia sentido para ele. Quando a gente na roda falava, hoje a gente vai contar sobre os personagens da Vila do Chaves. Na hora, ele vinha e sentava na roda. Né? Claro que não foi tão simples e tão rápido essa vinda, mas ele veio. Né? Então, assim, despertou o interesse e era algo que ele sabia muito, Augusto. Né? Assim como Ivete Sangalo, como avião, como arma. Cada um desenvolve o seu e cabe a gente mediar isso. Né? Então, assim, como é que o avião pode trazer? Então, por exemplo, eu tenho uma experiência incrível de uma escola municipal que mudou o projeto da escola inteira, porque o aluno com autismo, ele tinha esse hiperfoco em dinossauros, que vários têm, inclusive. Tem, e assim, né, que assim, é incrível isso, mas assim, muitas crianças com autismo têm um hiperfoco em dinossauro, e ele sabia. E ele sabia muito. Então, assim, o projeto virou dinossauro da escola inteira. Então, todo mundo trabalhou com dinossauro. E ele contribuiu, né? Então eu acho que vai muito por essa linha, que eu acho que é um raciocínio incrível, que é valorizar a questão do interesse, né? E daquilo que é importante também. E você termina beneficiando todo mundo. Você não precisa fazer para o aluno com autismo. Né? Justamente essa ideia de trazer para todo mundo que está envolvido e todo mundo se beneficia de certa forma. Né? O autista ele tem essa característica de poder transformar a sociedade, principalmente as pessoas ao redor dele. Eu percebi isso. Eu nunca fui fã de dar esse tipo de palestra. Imagine, eu era cientista, estava acostumado a dar palestras internacionais sobre assuntos complexos de física e que não tinha nada a ver com isso. E um dia me chamaram para falar sobre isso. Eu falei, peraí, não, isso não tem nada a ver comigo. E a pessoa, não, mas vai ser importante porque
outras pessoas vão compreender isso, aí na hora bateu a ficha, caiu a ficha, né? Disse, olha, eu passei por muita coisa terrível na vida porque era autista, se as pessoas puderem compreender isso, talvez valha a pena. E aí eu comecei a dar esse tipo de palestra. E eu lembro que numa palestra, no final de uma palestra, na Universidade Estadual de Feira de Santana, acho que Federal de Feira de Santana, a UFES, assim, eu não tinha interesse, sabe, não é uma coisa que eu imaginasse que fosse fazer sucesso nem nada disso. Nunca houve essa necessidade. Mas quando terminou, tipo, tinha uma fila com umas 50 pessoas querendo falar comigo. Eu falei, nossa, que loucura isso. E aí eu fui atendendo pessoa após pessoa e uma pessoa foi no final da fila, né? E ela veio, era uma senhora, ela veio toda paciente, ela esperou todo mundo ir embora, e quando todo mundo foi embora, eu olhei para ela assim, ela estava querendo chorar, né? E eu falei, nossa, é sério? Eu devo ter falado alguma coisa muito terrível para essa mulher estar chorando aqui. E eu comecei a ficar meio apreensivo, tipo, nossa, será que eu falei alguma coisa que feriu essa senhora? E ela veio e fez assim, meu filho. Aí eu já comecei a ficar apreensivo, ela disse, eu tenho um filho que é autista. Aí ela desabou, ela pegou na minha mão, começou a chorar assim, abaixou a cabeça, ela quase caiu, eu peguei ela de volta, falei, calma, o que foi que houve? Ela fez, por favor, me ajude. Aí eu fiquei assim, chocado, falei, o que foi que houve? Ajudar a senhora no quê? Ela disse, meu filho é autista, eu não sei como lidar com ele. E aí começou a chorar e começou a relatar problemas enquanto falava, ela não conseguia terminar as frases porque estava emocionada demais. Aí eu parei e falei, peraí, minha senhora, peraí, calma. Faz o seguinte, peguei uma cadeira, senta aí, vamos conversar. Sua visão está totalmente equivocada, está tudo errado. Ensinaram tudo errado para a senhora. Por que a senhora está chorando? Porque tem um filho autista? Eu não sei como, eu tenho medo do futuro, não sei o que. Eu falei, minha filha, seguinte, minha senhora, a senhora já reparou o que acontece no ambiente quando chega um autista? Quando ele chega, as pessoas estão brigando, estão com raiva, estão amuadas, estão se divertindo, estão rindo, estão chorando, não importa. Quando ele chega, todo mundo para e presta atenção nele. As pessoas estão cheias de problema, mas quando o autista chega, todo mundo esquece os problemas. Está todo mundo revoltado com a vida porque não conseguiu pagar as contas, e quando o autista chega, eles esquecem das contas. Então, a senhora já viu algum autista? A senhora nunca vai ver o seu filho roubar, nunca vai ver seu filho matar, ele não vai assaltar banco, não vai estuprar ninguém. Seu filho é um presente de Deus para esse planeta. Quando o seu filho fez alguma coisa de ruim na vida, e quando ele vai fazer? Se seu filho fizer alguma coisa de errado, vai ser pelo comportamento inadequado que o senhor me viu falar aqui na frente durante a palestra. Nós sempre vamos ter isso, mas nunca vai ser por maldade, nunca vai ser proposital, sempre vai ser acidental. O que o seu filho vai fazer de ruim? Quantas mães nesse mundo vão poder dizer que no final da vida os filhos nunca fizeram mal para ela nem para ninguém? Quantas mães podem fazer isso? A senhora conhece alguma mãe que vai poder se orgulhar do filho nesse nível? Toda vez que seu filho chega num local, ele só traz bondade, e essa bondade afeta as pessoas ao redor. Não é assim que acontece, ela parou de chorar, começou a refez, é verdade. Eu fiz, a senhora nunca parou para notar que quando seu filho chega, todo mundo presta atenção nele, todo mundo se volta para ele. Isso tira dos seres humanos aquilo que há de melhor nas pessoas. No contexto do que há de mais terrível na sociedade, do que há de mais chato na cabeça humana, na hora ela esquece de tudo que é terrível, de tudo que é chato, e põe para fora o que é bom, na necessidade de ser solícito com seu filho. Aí ela parou e disse, não há nada de errado com seu filho, desculpe, a senhora vai me desculpar sendo sincero, aliás, horrível isso, é brutalmente sincero, mas o problema é com a senhora, não é com seu filho. Ela fez, a senhora precisa entender o que ele é e entender o presente que a senhora tem. Aí comecei a conversar com ela sobre essa questão do hiperfoco, e que o filho dela, em algum momento, apesar de ter a mente presa, ele poderia, não são todos, mas ele poderia ultrapassar a mim, poderia ultrapassar meus colegas cientistas, poderia ultrapassar todo mundo, porque ele pode ter uma mente supercalculadora, por exemplo. Então, o hiperfoco deles pode fazer com que eles sejam melhores do que qualquer pessoa no mundo naquela área. Eu disse, a senhora pode estar com o próximo Albert Einstein na mão, sem saber. Exatamente. Então, isso foi uma coisa muito interessante, porque eu, depois disso, comecei nossa, todo final de palestra sempre começava a aparecer mães
Tão famoso. nesse mesmo contexto. Eu achei isso fantástico. Foi uma das coisas mais bacanas que eu fiz na vida, para tentar explicar para um egotípico que o autista não é um estorvo, não é uma dor de cabeça. Ele pode ser a solução de muita coisa. Mas vai dar problema, não tem como. Minha mãe teve muito problema comigo. Meu Deus. Claro! Não tem jeito. É, Dá muita dor de assim, cabeça. Augusto, seu depoimento é incrível. Tá todo mundo aqui falando que já tá quase chorando, perfeição e etc. E assim, uma coisa que eu acho interessante é que o grande problema é que as pessoas focam sempre o autismo como tragédia, com o autismo Sim, como uma coisa ruim, né? Poucos têm a capacidade, como você falou, o problema não está na pessoa com autismo, o problema está em quem está ali lidando com ela exato. e interpretando como uma coisa ruim, né? Sim, Então, assim, é incrível você falar isso, porque é fantástico as possibilidades, as coisas boas, todo o outro lado que a idade não enxerga, né? Porque quer forçar a pessoa autista a ser igual aos egotipos, como diz você. Então, sim. assim, é muito bom a gente ouvir esse depoimento, porque a gente precisa, né, deslocar esse tipo de pensamento que a gente tem, porque não é só tragédia, não é só problema. Tem Não, as dificuldades, tem os desafios, mas tem o outro lado. E a gente tem dificuldade de enxergar isso, né? Então, assim, o que eu acho massa de você também é que eu sei que para você é difícil fazer o que você está fazendo agora, que é estar muito. participando de uma live Não, falando sobre autismo. para mim é como arrancar uma unha com um alicate. Não, não é uma coisa natural para um autista expor o que ele é. Eu me Pois sinto invadido quando eu falo sobre mim. Eu não gosto muito disso. Mas é uma coisa que tem um caráter humanitário que eu acho muito interessante. As pessoas precisam entender isso. Né? Mas não é uma coisa natural, não. É muito ruim. Para mim é muito agressivo. uma Ruim não, vez, é agressivo. sim. Na verdade, toda vez que eu vou te chamar para fazer uma palestra ou participar de alguma coisa comigo, você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo bem. Tá. Eu penso duas vezes, porque uma vez você me falou, nossa, Mariana, é um sacrifício muito grande estar aqui para mim, É, né? é, Difícil, porque eu saio daqui, passo um filme, eu queria até que você sim. falasse depois sobre isso. Só que assim, Augusto, o poder de transformação que você tem, tanto pela sua história, como seus depoimentos, né? Como é incrível. Eu tô assim, como sempre, mais uma vez, né? Então, assim, eu até peço desculpa por insistir você participar desses momentos, Não, tudo bem, mas tranquilo. mas é porque assim, ó, as pessoas precisam te ouvir. Se eu pudesse, eu te botava embaixo do braço e te levava para todos os lugares que eu pudesse, né? Então, assim, as pessoas precisam ouvir esse outro lado. Então, eu É, queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, que você me falou uma vez que saiu de uma palestra minha, junto comigo, sim, e você saiu sim, de lá e ficou ouvindo minha voz durante horas. Eu falei, ah, sim. Maria, coitada. Horas não, foram dias. Olha só, interessante. Eu lembro que me convidaram para dar uma palestra num simpósio internacional de energias renováveis sobre hidrogênio, né? Que era a minha área de pesquisa na época. E, tipo, para mim foi uma coisa muito natural. Foi como chegar e dar mais uma aula. Não tem diferença, eu não me sinto mal. Mas, e deveria ter sido uma situação muito tensa, né? Porque haviam pessoas, tipo, era um congresso que só empresas grandes mandavam pessoas para lá, era Petrobras, era companhia. Então, haviam muitos olhos atentos de muitos engenheiros, outros cientistas, então não era uma plateia qualquer. Mas eu consegui fazer tudo de forma muito natural e ficou tudo bem. Mas a primeira vez que me chamaram para palestrar sobre mim foi uma coisa horrível. Eu me sentia mal, e eu não sou do tipo ansioso. Aliás, ansiedade é uma coisa quase que desconhecida para mim. Mas eu comecei a sentir ansiedade. Eu falei, nossa, o que, que é isso? O que está vendo comigo aí? Quando eu vi que a pulsação tinha disparado e a mão começou a suar, eu falei, peraí, isso é ansiedade? Como assim eu estou ansioso? E eu fiquei sem entender aquilo. Mas é porque eu estava me preparando para falar sobre coisas que para mim eram muito íntimas. Eu falei, peraí, cara, você é autista. Você mal falava com pessoas há décadas atrás e agora você vai ter que falar sobre você. Então, com Imagina. certeza não é uma coisa fácil. Relaxa e vai na fé que vai dar tudo bem. E depois eu voltei para casa e aconteceu um fenômeno que comigo, eu acho que de longe é uma coisa muito difícil de lidar. Eu não sei como explicar isso para vocês. É sério, de longe a coisa mais complexa do autismo. Essa mesma característica que eu tenho de nunca ter estudado para nada,
Né? Interessante, eu fiz a prova o vestibular que eu fiz para FTC, eu errei uma questão que tinha uma data lá, que eu detesto quando na prova de história alguém bota data. Eu não sou capaz de guardar data, isso é uma coisa estúpida. Mas enfim, quem é que se liga? Quem é que liga para quando aconteceu? As pessoas ligam para o que aconteceu. Claro, Mas eu também eu concordo. praticamente fechei a prova de história sem pegar num livro de história para fazer a prova. E eu estava com medo, interessante, estava com medo de zerar a prova de história no vestibular. Porque para mim tudo é contextual e quando eu entendo, eu não esqueço. Mas isso não é gravar. Só que o que acontece nessa situação? Esse mesmo recurso que a minha memória tem, de poder guardar essa quantidade vasta de informações, ele começa a trabalhar contra mim em alguns momentos. E é devastador. O primeiro deles é quando você faz alguma coisa errada e vocês ficam chateados, os executivos ficam chateados e deixam para lá. Eu posso passar o mês inteiro com aquilo na cabeça sem sair, sabe, nem um segundo sequer, sem esquecer aquilo. Eu vou dormir e acordo com aquilo na cabeça. E assim, você tem que fazer uma terapia para não ficar deprimido, porque sua mente começa a trabalhar contra você. Sim. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto negativo de se ter uma mente dessa forma. Eu lembro de tudo, e isso é maravilhoso. Eu lembro de tudo, isso é terrível. Então, as duas situações vêm do mesmo recurso, mas são lados opostos da mesma moeda. E isso acontece quando eu vou fazer uma apresentação ou alguma coisa assim. Tem melhorado com o passar do tempo, mas qual é o meu problema? Depois que termina aquela apresentação, cada segundo do que eu estou falando para você, cada segundo daquilo que você me falou fica passando na minha mente. E às vezes eu levo semanas com isso. Eu não controlo isso. Assim como naquela prova que eu falei que eu estava fazendo a prova e eu tinha que tentar lembrar do assunto e eu tive que passar aquilo tudo na cabeça que nem um até filme, chegar na hora um DVD. Até chegar na hora da resposta. Tem horas em que eu não controlo isso. E eu acho que é terrível. Às vezes eu fico deprimido. Não é a depressão que as pessoas costumam ter, mas é uma depressão mais aguda. Porque ela, não no sentido de deixar a pessoa para baixo, mas no sentido de perceber que é uma coisa triste, do tipo, peraí, é minha mente. Eu deveria estar controlando isso. Sim, imagino. Eu não controlo isso. Isso me controla. E aí é terrível. Então, o que acontecia no final das palestras? Eu ficava... Tá me ouvindo? Então, eu ficava procurando trechos. Clica só na setinha pra gente te ver, Augusto. Por favor. Oi? Pronto. Eu ficava procurando trechos do que eu poderia ter falado de errado, de coisas que eu poderia ter me equivocado. E isso acontece às vezes até com conversa entre amigos, né? Você fala alguma coisa, sai, tipo, por que fulano fez aquela cara? Aí a conversa vem toda na cabeça. Isso para mim é terrível. E às vezes o mesmo ponto fica se repetindo, sabe? O mesmo trecho fica se repetindo. E quando você nota que não tem controle sobre isso, aí você percebe o lado dramático de ser autista. Diz, meu Deus, eu não consigo controlar minha própria mente. Assim, você acaba deixando para lá, depois de um tempo, acaba entendendo. Mas a mesma coisa que me torna quem eu sou também cobra um preço muito caro. Sim, claro. Para mim, às vezes é devastador ter uma mente trabalhando contra mim. Então, não é uma coisa lá muito legal, não. Principalmente quando você faz algo de errado. Às vezes, isso também me ajudou a evoluir, porque você começa a aprender a se perdoar. Espera aí, cara, olha, você é humano. Você não pode acertar sempre. Lógico. Em alguns momentos você vai errar, às vezes você vai falar alguma coisa errada. Às vezes você vai agir de forma errada. Às vezes não, você é autista, acontece muito. Então, tenha paciência, relaxa, calma. Mas, assim, ajuda a amenizar o efeito em mim. Mas não ajuda a amenizar isso aqui. Fica passando em sequência, o que é chamado de relay play, né? Tocando sem parar na cabeça, e é uma coisa terrível. Então, às vezes, o que acontece? Quando me pedem para fazer uma palestra, eu peço pelo menos um mês de diferença entre elas. Se botar, tipo, 2 na mesma semana, eu não vou. Isso não, de jeito nenhum. Então, por isso que uma vez você me convidou, eu falei, não, olha, dá para botar isso para tal data, porque se for agora não vai dar certo.
eu ainda não tinha me livrado da última palestra. Ela estava na minha cabeça ainda, passando todo o tempo. Né? E é isso, é horrível, Isso né? me lembra alguns alunos, né? Eu sempre fico fazendo a relação com as crianças, porque é onde a gente mais trabalha, e tem muito professor aqui, né? De crianças e jovens. Onde as crianças ficam repetindo o tempo inteiro frases constantes, né? De desenhos, Nossa, de sim, filme. sim. Isso o tempo inteiro é muito comum e a gente tem que tentar entrar, né? Pra gente poder conseguir a questão da comunicação. Quem tá aqui é Juliana, disse que a gente fica te testando o tempo Não, inteiro. Juliana. Inclusive, amanhã tem live com ela, né? É o Eu tava falando desafio, aí disso uma com live ela. atrás da outra. Amanhã ela vai me massacrar, não tem jeito. Mas fazer o Ai, quê? pois é. Essa ecolalia é uma coisa terrível pra gente. A repetição mesmo. E pelo motivo que vocês acabaram de ver, né? Eu fico repetindo. Às vezes, eu tenho conversa com amigos. Isso é uma coisa muito interessante de explicar. Eu acho que vocês nunca viram nada assim. Eu sei que eu reparo nas pessoas o tempo inteiro, desde criança, e nunca vi nada parecido. Minha mente, ela é tão poderosa nas lembranças, tão poderosa, que eu posso me transportar para a primeira vez em que minha mãe me deu uma papinha quando eu era criança, e eu consigo sentir o gosto da comida. Então, se eu tentar fazer aqui desse jeito, não sai, não funciona. É tipo, se eu pegar uma foto e a lembrança via minha memória sem controle, eu só vi a foto, vi o pratinho lá, inclusive eu tenho esse prato até hoje, e aí a lembrança vem e tipo, eu saio do corpo. É o corpo que está ali, se alguém chegar e bater, eu caio no chão e fico lá. A mente, ela me transporta de uma forma tão poderosa que as sensações de gosto, eu sinto gosto, eu sinto cheiro, é um gosto bem mais fraco, e o cheiro é bem mais fraco, mas eu sinto as duas coisas. E quando eu estou fazendo isso, eu não tenho noção de que estou fazendo isso. Então, tipo, eu tenho essa conversa com você agora, e daqui a 2 horas isso começa a vir na minha cabeça e eu começo a falar. Nossa, você paga uns micos bem sinistros, do tipo, chega alguém do lado e vê você falando aquilo. Cada fala, cada frase, exatamente da mesma maneira como eu falo. Às vezes eu movimento o braço. Então, assim, a lembrança ela é tão poderosa e o transporte é tão poderoso que eu faço exatamente o que eu estou fazendo agora. E às vezes isso sai do controle. Então, tem muito autista fazendo isso. Ele começa a repetir coisas de uma semana atrás, de uma conversa que ele teve com a mãe dele, por exemplo. Então, ele chega na sala de aula e começa a repetir. E as pessoas acham que eles estão falando coisas desconexas. Porque o que ele está falando não faz sentido. Ele está na sala de aula e está repetindo uma frase que ele falou para a mãe dele. Não há controle nenhum sobre isso. Agora imagine um adulto, né? Eu tenho 44 anos, você, com 44 anos chega no meio do nada e começa a conversar com ninguém, e aí quando você olha tem uma multidão te olhando. Você diz, meu Deus do céu. E tem dia que a coisa pega, você tem que sair do local porque você sabe que aquilo vai voltar. É só esquecer que está fazendo isso e aquilo volta. Eu não sei como controlar isso até hoje. Eu queria, aliás, acho que eu vou fazer terapia para ver se tem algum mecanismo para controlar uma coisa dessa. Isso até que eu queria saber. Tem um colega seu deve ter eu perdi o nome dele agora, porque tem muita mensagem passando, a galera tá assim, hipnotizada com você, mas enfim. Que ele falou sobre a questão da meditação. Você já tentou, já estudou? O que é que você pensa sobre essa questão da meditação para as pessoas com autismo que tenham essa mesma característica? De todos os remédios que eu já vi na vida, a meditação é de longe o melhor deles. Não, olha, não importa qual a medicação que... Primeiro que eu já acho errado da medicação para autista. Mas cada médico que sabe o que é que tem que fazer. Só que eu acho que fazem isso de forma muito indiscriminada. Não existe nada melhor do que a meditação. Eu tenho dificuldade de meditar porque minha mente não me deixa em paz nem na hora de fazer isso. Mas a meditação, ela consegue me manter... Sabe aquela história que eu falei que minha mente tem um médico e um monstro? E quando o médico vai dormir, o monstro assume? A hora em que você fala as coisas erradas, é a hora em que você faz as coisas erradas. Então, a meditação me mantém o médico mais tempo ativo, né? Eu lembro de ter assistido Incrível Hulk, desses filmes em que Hulk apareceu, o filme de Thor, em que o Hulk toma conta do corpo durante anos e Bruce Banner fica fora. E eu falei, caramba, eu sei o que é isso. Então, a meditação impede que o Hulk apareça. E funciona muito bem. Ela é a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Ela mantém minha mente lúcida. Ela impede, inclusive, esses episódios da ecolalia, de ficar repetindo. Por sorte, não foram muitas vezes em que aconteceu, sei lá, umas 10, 15, não sei, que eu tenha visto, né?
Mas, tipo, quando eu estou muito estressado, trabalho muito, alguma coisa assim, eu paro num local, estou lá pensando numa coisa e começo a falar. E aí quando eu olho, tem um monte de gente me olhando e tipo, meu Deus, estou falando. Aí saio do local. Então, assim, a Você meditação percebe pelo ajuda pra comportamento dos caramba. outros, né? Não, é fácil, né? Tá todo mundo olhando assim pra você, então, é óbvio, tipo, esse cara é É, louco. Elis, uma amiga minha que trabalha na área da inclusão também, ela quer saber se você tem alguma dica para falar sobre quando tem ecolalia de palavrão, que ela diz que com os alunos é muito comum. Não, não há controle. Assim como eu disse, não importa se é palavrão, pode ser um palavrão, pode ser uma conversa mais elaborada. Eu repito tudo, né? Então, o que é interessante para isso é chamar a pessoa com muito amor, muito carinho, botar lá num canto e dizer, olha, esse comportamento não é bom, isso não é adequado. Interessante. Por que, que eu falei para você que eu tinha 100% do arquétipo autista? 100%. Mas quando eu comecei a ler sobre autismo, eu percebi que eu já tinha perdido muitos deles. Sabe como eu me livrei dos maiores problemas que o autismo traz? Esses sintomas que você consegue obliterar, você consegue passar por cima deles. Quando Sim. alguém me dizia, isso está errado, quando eu era criança, né, não se faz isso. Eu lembro de algumas situações em que minha mãe falou isso, você não pode falar essas coisas. E eu falei, nossa, por que não? Aí ela dizia, não, porque se você falar isso, as pessoas vão ficar chateadas com você. Né? Eu lembro de um comentário que eu fiz, eu estava indo na casa de uma amiga da minha mãe, e ela morava numa rua que era muito íngreme, muito inclinada, a ladeira era muito inclinada. E passou um cachorro, e nós subimos e descemos com muita dificuldade, mas passou um cachorro por nós, o cachorro é quadrúpede, então o centro de gravidade dele, por ser mais próximo do chão, faz com que ele tenha uma destreza absurda nessa situação inteira. Ele passou correndo como se estivesse andando no plano. E eu falei, nossa, só cachorros deveriam morar por aqui. E minha mãe falou, não, você não pode falar isso. Eu fiquei assombrado, né? Porque tipo, eu nem tinha ciência de que aquilo tinha saído da minha cabeça. E eu falei, não, por quê? Não, você não pode dizer que quem mora aqui é cachorro. Eu falei, não falei isso. Eu falei que aquele cachorro passou. Daqui que eu tentasse explicar, já tinha um monte de gente gritando comigo e eu sem entender o que estava acontecendo. Esse é o tipo de coisa que acontece. Então, não tenho como controlar isso. Mas no momento em que a pessoa chega para você e diz isso é errado, e você compreende, então você para de fazer aquilo. Eu não vou dizer que isso vai funcionar com todos os autistas, mas foi Sim. uma coisa que funcionou comigo. Quando alguém me mostrava, mas isso não pode ser feito com raiva, não pode ser feito com grito nem nada. Você tem que chegar para a pessoa, saber que ela é autista, e dizer, olha, isso é inadequado, você não pode fazer isso. Não pode passar a mão na cabeça, não. Tem que chegar e falar, isso é inadequado. Sim, tem que Quando você ser. faz isso, pessoas reagem dessa forma, reagem negativamente. Aquilo vai para a mente, e o autista grava isso, como grava todo o resto. Então, a partir do momento em que ele vai fazer aquilo, a memória de uma situação similar volta à cabeça e você diz, espera aí, isso eu não posso fazer. E foi assim que eu perdi muitas das características autistas. Coisas que eu comecei a perceber que eram inadequadas, eu parei de fazer. Então, por isso, hoje eu falo com muita gente, e ninguém nem sabe que eu sou autista. E, aliás, muita gente vai dizer que isso é Sim. impossível. Não, Augusto autista não sabe da missa metade. Né? Sim. É importante você ter falado isso, Augusto, porque assim vale a pena chamar a atenção que às vezes coisas simples é preciso ser ensinado, né? Porque justamente tem alguns comportamentos que são sociais, as questões das regras que a gente aprende vendo com o outro e às vezes a pessoa com autismo pode ter essa dificuldade e fala sem nem perceber como você está dizendo, né? O Sim. exemplo do cachorro. Então assim vale a pena só reforçar que é importante a gente ensinar como deve ser feito, né? E dizer que está Sim. inadequado, dizer que não é dessa forma, não simplesmente punir, julgar, brigar, né? E sim dizer que está inadequado e ensinar a forma correta de se falar. A gente tem discutido muito isso dentro das escolas. O interessante do que você falou é o seguinte, os egotípicos, eles são tão radicalmente diferentes de mim, que quando eu vejo essa situação de pais batendo em filhos, brigando com filhos, sendo rude, falando palavras grosseiras, na tentativa de ensinar, porque acham que falar daquela forma vai fazer com que ele fixe que aquilo é errado e não vai fazer de novo, erroneamente, porque a mente humana faz isso independentemente da pessoa querer ou não. Quando eles fazem isso com os próprios filhos, eu vejo isso de uma forma muito cruel. Sim. Mas, diferente de um egotipo com um filho autista, não vai esquecer isso para o resto da vida. A menos que ele tenha algum problema neurológico que impeça ele de fazer isso, a maioria de nós autistas tem uma memória espetacular.
Não importa se é uma memória eventual, se é uma memória mnemônica, não importa. Em algum momento a nossa memória, por causa do hiperfoco, vai ser superior à de vocês absurdamente. Então, assim, a natureza tira de um lado e bota do outro. E aí você deve se perguntar o seguinte: se você der um tapa na cara de um filho com autismo, daqui a 40 anos, você acha que ele vai esquecer? Não vai. Então, não se educa o autista da mesma forma que se educa o egotípico. Eu já acho errado fazer isso com uma pessoa egotípica, eu já acho bizarro, mas fazer isso com o autista é muito pior, porque ele não vai esquecer. Eu não esqueci nada de que me fizeram de ruim na vida, mas quando você se torna adulto, você tem que fazer alguma escolha. Você pode continuar com raiva das pessoas e da vida e de tudo que te fizeram de ruim, principalmente sendo autista. Eu passei por muita coisa que egotípicos jamais vão passar. Mas você também tem a opção de compreender que o cérebro das pessoas é um mecanismo falho e não há nada de errado em falhas. Eu não entendo o conceito de perfeição das pessoas, é completamente equivocado. Todo ser humano é perfeito, porque nós aprendemos, o mecanismo de aprendizado que nós temos é um mecanismo de falhas, então você aprende através das falhas melhor do que o que aprende com os acertos. Aquilo fixa na sua memória para que você não cometa aquele erro de novo. Então, o mecanismo de aprendizado é em cima da falha. Todo mundo se lembra das questões que errou na prova, mas ninguém se lembra das questões que acerta, porque essas coisas marcam você. Então, no momento em que você faz esse tipo de coisa, você deve compreender que há perfeição no ser humano, que o ser humano é perfeito em tudo, absolutamente tudo. Até aquele que é um ladrão, um estuprador, você tem que entender que a psicopatia que está na cabeça dele pode estar acima do controle dele. E ele está cometendo aquele erro por motivos que estão além do controle. Então, todo mundo é muito franco e fácil e rápido em julgar. Mas a maioria de nós tem muita dificuldade de compreender. Então, eu tive esse momento, essa epifânia que disse, olha, você tem que se decidir. Vai ficar arrastando esse saco velho carregado de coisas pesadas nas costas o tempo inteiro, ou vai compreender o que aconteceu com aquela pessoa naquela hora em que ela te falou aquela coisa errada, aquela ofensa que você sabe que ela não falaria. Você não sabe o que está acontecendo na cabeça dela, ela pode estar passando mal, pode, sei lá, perder o emprego, e descontou em você, que ela não tem controle, porque ninguém ensina você psicologia. Todo mundo devia entender de psicologia na escola, devia aprender psicologia como aprende matemática, devia aprender a lidar com finanças desde criança, e tem condições, né? Então, assim, ninguém prepara a sua mente para essas coisas. A única coisa que nós preparamos é crianças para serem adultos terríveis, dando pancada nelas. E achando que só porque você está batendo numa criança, porque ela é seu filho, você tem o direito de fazer isso. Uma coisa bizarra. Momentos em que eu paro para olhar para vocês e fico perplexo, tipo, eu não compreendo isso. Eu já vi muitos pais espancarem mesmo, pegar um pedaço de pau e bater na criança. Mas o interessante, se eu passar na rua, pegar um pedaço de pau, 2 horas depois e bater na mesma criança, fazendo a mesma coisa, ele vem para cima de mim. Achando que é um leão defendendo a cria, mas ele mesmo fez a mesma coisa. Então, eu queria que alguém me explicasse esses comportamentos. Então, assim, o que nós temos é uma sociedade desajustada, com gente desajustada, criando seres humanos desajustados, que não deveriam ser assim. Então, isso é um problema. Nós temos que tentar solucionar isso da melhor forma possível, entendendo que as pessoas têm um cérebro que funciona com falhas. E temos que ter tolerância a essas falhas. Quando eu percebi isso, eu comecei a perdoar todo mundo. Não existe um ser humano na face da Terra que fez alguma coisa para mim ou para terceiros que eu não tenha perdoado. Porque eu olho para aquela cabeça e digo, aquele cérebro tem algum problema. Ele precisa de um ajuste aqui ou ali. E é nesse contexto que eu tenho que observar esse ser humano. Então, eu acho interessante, toda vez que falam sobre alguma lei mais pesada para estupradores, para criminosos, ou seja lá o que for, abaixar a maioridade, meu Deus do céu, a maioridade penal é uma estupidez. Um atestado da insanidade e estupidez dos nossos dirigentes é baixar a maioridade penal, porque se eles chegassem para um neurocirurgião e perguntassem isso, o neurocirurgião iria rir na cara deles e dizer, olha, o lóbulo occipital frontal, que é a parte do seu cérebro que diz para você não brigar, não bater, não matar, não está pronto numa pessoa até os 21, às vezes até os 25 anos. Então, essas pessoas elas não têm condições de tomarem as melhores decisões. Muita gente vai para a cadeia porque cometeu crime, às vezes pega prisão perpétua, eu já vi vários relatos disso, em que o cara
mudou da água para o vinho a partir dos 25 anos, mas ele já tinha pego prisão perpétua, então ele passou o resto da vida preso numa prisão, se perguntando por que ele tinha feito aquilo, que não fazia o menor sentido. Então, assim como as crianças são muito egoístas, são muito malévolas, é porque essa parte do cérebro delas não está pronta. Aí você vai e baixa a maioridade penal para pegar uma pessoa cujo cérebro não tem condições nenhuma de perceber que está cometendo um crime. Então, assim, quando você percebe isso na vida, quando você analisa a mente de todo mundo sobre esse contexto, nesse foco, fica fácil perdoar. E aquele saco velho, pesado de coisas feias dentro, eu joguei fora. Eu não arrasto mais nada disso em ninguém. Às vezes a pessoa faz mal pra mim agora, meia hora depois já deixa pra lá. Deve estar num dia ruim. Gente, incrível, meu Deus, eu tô sem palavras para essas tantas reflexões que você traz, Augusto. Eu simplesmente queria que todo mundo tivesse um pouquinho dessa sua, sei lá, consciência dessa ideia, porque assim, eu acho que o grande problema tá aí, né? De você justamente respeitar e compreender o outro. Então, assim, você falou, a sociedade está desajustada, tudo está desajustado, criando pessoas desajustadas, e o problema é do autista. Ele que não está se encaixando em tudo. Então, assim, tá tudo ao contrário. E o sujeito acha que pode bater nele, porque ele reage de forma inadequada o tempo inteiro. Imagine, é a coisa que a gente mais faz. Exatamente. Então, assim, eu acho incrível isso que você está trazendo, porque além da gente perceber a questão do autismo, a gente consegue refletir isso de uma forma para a vida inteira, com tudo, né? Então, assim, eu concordo com tudo que você traz, né? É uma questão que é realmente neurológica, é uma questão que é da mente, né? Então, assim, para quem não é muito da área, a pessoa com autismo não é que seja menos ou mais, ela tem um funcionamento da mente diferente. E a gente precisa entender e respeitar isso, né? Sim. Que é justamente isso que você está trazendo, né? É a gente compreender, respeitar, entender e aí tudo vai fluir de uma forma muito melhor. E só chamando a atenção também, Augusto, muitas pessoas perguntam, mas então tem a cura do autismo, né? Você vê aí, Augusto tem 11 profissões, Augusto é cientista, projetista, sei lá o queísta, então ele não é mais autista, né? Fale um pouquinho sobre essa questão, a gente já está finalizando aqui, para também não te cansar muito aí, que amanhã você tem outra live. Fale só um pouquinho sobre isso. Não dá para não rir disso, assim. Uma vez eu estava numa palestra, né, lá na FTC, e quando terminou, alguém levantou da plateia e disse assim, mas você não é autista. Eu falei, eu dei uma risada, assim, sem controle, eu falei, desculpe, eu tinha que rir disso, porque eu queria que você tivesse certo. Mas não é bem assim. Não é bem assim. O fato de estar ali falando de forma tão, como eu falei, de forma tão eloquente, falando de uma forma tão elaborada, porque o arquétipo é de que o autista ele tem que ter algum tipo de retardo mental, meu Deus. Mas enfim, o que ela não sabe é que por trás daquela performance perfeita tem um ser humano entupido de problemas que vem do autismo. E, nossa, como vocês viram aqui, sei lá, 5% das coisas que eu trago comigo, dos problemas que eu inclusive identifico, que eu digo, nossa, isso é por causa do autismo, eu tenho que mudar. Então, assim, as pessoas não podiam estar mais erradas. Não é assim, não é desse jeito que acontece. A coisa não é assim, tá? Nós temos problemas terríveis, nós sofremos muito. Eu não acho que existe um autista na face da Terra que não chorou muitas vezes por causa daquilo que está provocando e não sabe o que é, porque o cara simplesmente não foi diagnosticado. Simplesmente ele sabe que ele está acabando com a vida dele em alguns aspectos e ele não entende o que há de errado com ele. Ele só nota que ele é radicalmente diferente do resto. Ou às vezes ele é levemente diferente, mas essa pequena diferença é o suficiente para destruir muita coisa na vida dele. Eu não sou uma pessoa que carrega temores, nem mazelas da vida, nem nada disso. Eu sou uma pessoa muito resolvida, tá? Não tem nada disso fica na minha cabeça como sendo negativo, principalmente porque eu tento entender o que aconteceu. Mas eu lembro de cada momento terrível que eu passei na vida por causa disso. Então, assim, gente, quem fala uma coisa dessa ou quem pensa isso não podia estar mais enganado. Nós temos problemas muito profundos. Sim. E todos eles dizem respeito ao relacionamento com vocês. Então, por mais que nós tentemos nos adaptar, isso tem limite. Há um limite para essa adaptação. E às vezes esse limite é que nem uma pedra num sapato, enquanto você caminha uma longa caminhada,
e uma pedra que você não pode tirar do sapato. Então, é muito importante observar essa diferença entre egotípicos e autistas. Nosso cérebro não é nada parecido com o de vocês. Até os neurônios trabalham de formas diferentes. Então, neurologicamente, o cérebro autista é fundamentalmente diferente. É como ter computadores fotônicos, que trabalham com computação quântica, e ter computadores eletrônicos, que são os computadores que vocês trabalham agora. Um computador que trabalha com fotônica, um computador quântico, consegue, por exemplo, calcular qual é a probabilidade do número tal da na Mega Sena amanhã. E ele consegue fazer isso em poucos segundos. Um computador normal levaria, 200 anos para fazer isso. Eu não estou falando em termos de performance. Estou falando da diferença brutal das duas arquiteturas. Ambas são arquiteturas computacionais. Mas são cérebros computacionais muito diferentes. Elas fazem coisas muito diferentes. Você não vai pegar um computador quântico para ficar digitando carta no Word. Isso não faz sentido. Eu acho que nem conseguiria. Então, esse paralelo entre os dois cérebros. O cérebro autista é muito diferente. Ele organiza a informação de forma diferente. Os neurônios fazem sinapse da mesma forma que os seus fazem. Mas o manejo da informação vai para áreas diferentes, é processado de forma diferente. Você pegar um PET scan, uma ressonância magnética de um cérebro autista e um cérebro egotípico, realizando as mesmas tarefas, você vai notar que o autista ele desliga certas áreas do cérebro, que é uma coisa extraordinária, Sim. E aciona brutalmente outras. Então, assim, o cérebro parece uma árvore de Natal. Ele acende de um lado e apaga do outro. Enquanto o cérebro egotípico acende todos eles em pequenos pontos ao mesmo tempo. Nós fazemos de uma forma diferente. Né? E às vezes até o contrário. Para determinadas ações, o cérebro autista acende, porque ele faz correlações de várias coisas diferentes, para poder lidar com aquilo. Mas é o oposto do que o que vocês fazem. Então é isso. É por isso não tem similaridade. Entendo. É por isso que a gente bate tanto na tecla da importância da gente valorizar as habilidades das pessoas com autismo. Sim, né? E assim, sim. a sensação que eu tenho, às vezes, dentro da escola é que a gente está matando nossos gênios, sabe? A gente quer colocar tanto eles dentro de uma caixa que essas conexões incríveis a gente está apagando e levantando e acendendo de forma que não condiz com essa inteligência, entende? Então, Sim. assim, essa é a nossa preocupação. De tentar informar para a sociedade, por isso que eu estou aqui no meu pessoal, no meu objetivo está no meu Instagram pessoal e não no profissional, é para informar isso para toda a sociedade de uma forma geral, entende? Então todo mundo precisa ter essas informações para que a gente não mate nossos gênios e que a gente valorize a forma de aprendizagem, de resposta de todo mundo. Já caminhando para a gente finalizar, né, que a gente já vai fazer quase 2 horas de live, e você tem outra amanhã, senão a Juliana me mata. Se você pudesse pensar agora no que é que a gente precisa mudar com urgência na sociedade para melhorar a vida das pessoas com autismo, você acha que seria o quê? Bom, tem algumas coisas que são bem interessantes, como, por exemplo, a primeira coisa a fazer é você se informar. Até hoje eu tenho dificuldades, tem familiares que não aceitam que eu sou autista, porque eles não sabem nada sobre autismo. Isso eu acho interessante. O ser humano tem essa característica de ser juiz de coisas para as quais ele não está preparado, mas ele acha que está certo, acha que é aquilo. Então, se você não procura se informar a respeito, se você não sabe nada sobre o espectro autista, como é que você acha que vai interagir com essas pessoas? Então, a primeira coisa é se informar. Né? Um ponto muito importante nesse processo também é você entender que nós somos extremamente debilitados em alguma coisa. Você vai ver autistas fazendo coisas extraordinárias, né? Eu sempre falo sobre Stephen Witcher, que é uma pessoa que consegue olhar durante 15 minutos uma paisagem e desenhar a paisagem num grão de arroz. E quando você amplia aquilo, você vê uma cidade inteira desenhada. Ele desenhou a Casa Branca num grão de arroz. Então é uma coisa extraordinária. E é um autista. Se você chegar para ele e perguntar, você quer sorvete de chocolate ou de morango? Ele não sabe escolher, ele leva um tempão assim, nossa, não sei, peraí. E começa a filosofar sobre aquilo, leva 1 hora para escolher. A mente dele é muito diferente. Então ela é muito debilitada em algumas coisas e muito avançada em outras. É muito importante entender que você não pode lidar com o autista como lida com o egotípico. É óbvio, ele vai dar respostas inadequadas, ele vai falar coisas inadequadas, ele vai fazer besteiras. Você não tem que concordar com essa besteira, mas tem que lidar com ela de forma amorosa, tem que olhar para a pessoa e dizer, olha, esse cara é autista. Ou então, até quando vê um autista passando por isso, chegar para as outras pessoas que não estão informadas, explicar, olha, não é assim, ele é autista, calma, não briga com ele.
Já vi pessoas brigarem com autistas sem saber que eram autistas, já achavam que era egotipo. E quase sai para bater na pessoa, né? A pessoa se encolheu toda na hora, e aí alguém que era da família disse, não, calma, calma, ele é autista, ele não sabe o que está falando, para ver se a pessoa parava, senão ela ia agredir. Então, assim, esse é um ponto muito importante. Primeiro, a pessoa precisa aprender a respeito. Segundo, ela precisa entender como lidar com ele e ter muita paciência com isso, né? Então, eu acho que nós temos vários padrões de pessoas diferentes. Um deles são os educadores, os professores que lidam com ele. Já é outra questão. Eles já estão carimbados, gente, já sabem bastante. Mas é importante você entender uma coisa. Você pode ler 50 livros, eu já li vários sobre autismo. A receita de bolo não vai funcionar. Já vi muitos autores falarem receita de bolo. Isso é uma idiotice. É óbvio que é uma idiotice. Isso não vai funcionar para todo mundo. O que é importante para você é entender o que chama a atenção do seu aluno. O que toca seu aluno. Porque você já sofreu provavelmente um treinamento, ou está interagindo num treinamento para lidar com autistas. Então você já tem um bom tato para isso. Então o foco para essa pessoa de como lidar com autistas já é diferente. Entendam que quando o ponto de interesse dele surgir, você tem que pescar aquilo naquela hora, e explorar aquilo. E como já dissemos aqui, tentar ir para e explorar outros hiperfocos dele. E eu acho que o terceiro tipo de pessoa com o qual nós temos que lidar são parentes. Esse provavelmente são os piores tipos de pessoas. Eu não estou falando que os meus parentes são horríveis, nem nada disso. Eu tenho parentes maravilhosos, ninguém nunca me encheu o saco por causa disso, mas a questão é que os parentes não fazem o menor esforço para lidar com isso. Eles acham que o filho autista, o sobrinho autista, o neto autista é igual a outro sobrinho, a outro neto, e tem que ser tratado da mesma forma. Nossa. E tipo, não, é parente, ele não se sente na obrigação de ir para um curso de empreender a atitude de aprender sobre o autismo. Então, assim, você vai ver muito professor indo para congressos, você vai ver muitos pais indo para congressos. Também. Você vai ver muitas pessoas e profissionais da rede pública que tem que lidar com isso indo para congresso. Mas você não vê o primo, o tio, a prima indo para um... Então, esses são os piores. Porque eles não vão fazer nenhum tipo de esforço, ao contrário do resto da sociedade, para tentar chegar lá. Eu queria, só mais uma coisa, queria agradecer a você pela iniciativa. Como eu disse, eu vou levar algumas horas, talvez semanas, para superar isso. Ouviram minha voz? Não, nem me fale. Eu vou ouvir sua voz até mais que você. Mas, ainda bem que minha voz é de boa. O problema é que eu vou ouvir, como eu te falei, mais do que você mesmo se escuta. Mas é uma coisa que precisa ser feita, então é importante ter esse tipo de atividade, é importante, inclusive agora, né, que está todo mundo em casa, não pode sair. Sim. É importante ter esse tipo de auxílio para que as pessoas tenham uma visão um pouco mais diferente. Não é uma questão que vai levar 5 minutos, é uma questão que vai levar 5 décadas. Você vai levar muito tempo para compreender a mente autista, e quando você achar que está começando, ela já mudou. Então, tenham paciência. Tá? Tenham uma atitude de entender, porque, como eu disse, o mundo não vai se adaptar aos autistas. O autista talvez consiga se adaptar um pouco ao mundo. Eu não consegui. Com tudo isso, com toda a evolução que vocês viram, eu não consegui. Eu não consigo me adaptar a vocês, por mais que eu tente. Eu tenho compatibilidade. Eu faço mimetismo do que vocês são, mas eu não sou como vocês. Mas talvez seja algo um pouco além do que eu poderia exigir, mas eu gostaria de pedir que vocês fizessem esse esforço, e inclusive conscientizassem as outras pessoas de que esse esforço precisa acontecer, porque não temos condições de 100% de adaptação, isso nunca vai acontecer. Mas vocês precisam facilitar esse caminho. Tá? Alguém tem que pavimentar o caminho, que é o que você está fazendo agora. Mas a pavimentação não é o suficiente. Alguém tem que suavizar isso, porque senão a gente não vai conseguir andar por esse caminho. Para nós é como andar com os pés descalços num lugar cheio de pedras escarpadas. Em algum momento a gente não vai aguentar, porque fere demais. Então, eu gostaria de fazer esse apelo. Você precisa entender mais sobre nós.
E você precisa informar aos próximos sobre nós. Tá bom? E é isso. Obrigado pela Uau, meu Deus. oportunidade. Eu tô sem palavras. Eu já vou finalizando agora, a gente só tem mais 5 minutinhos. Queria mandar um beijo pra Lucélia, né? Ela que fez essa pergunta incrível aí da sociedade, a importância disso. A família de Henrique, que tá aí toda presente. Um beijo, que foi meu aluno, né? Que tem as características também do autismo, que fez eu movimentar esse mundo inteiro e tá onde eu tô hoje. Então, eu acho que a gente realmente precisa disso. Eu queria agradecer de coração por você se abrir, você falar, por você ter que aturar minha voz durante dias aí, né? Mas assim, você também compreende essa importância da gente estar passando essas informações. E eu acredito muito, Augusto, muito mesmo na transformação por meio de informação e diálogo. Eu acho realmente que é a melhor forma. Por isso que eu tô aproveitando esse tempo da quarentena, tá todo mundo em casa, eu bora live, toda semana eu tô fazendo uma. E assim, o que eu acho mais importante é que todas as minhas pessoas com deficiência, as pessoas com autismo, para falar. Porque eu acho que quem pode dar o recado da melhor forma são vocês, porque vocês que sentem, vocês que sabem. Então, a gente teve Igor que falou, a gente teve Cacai junto com Alvinho, com síndrome de Down, Joana, que é uma mãe. Então, assim, eu acho que a ideia é essa, né? A gente tem que pavimentar junto para que a gente possa abrir o caminho para todo mundo. Né? Então, assim, muito obrigado, parabéns por tudo que você faz, né? E dizer que a gente está à disposição. Tudo que você precisar também, você sabe que a gente está aqui e a gente está junto, né? Eu não tenho autismo, não tenho ninguém na minha família, como você está falando, mas eu acredito. Eu acho que isso é suficiente para promover transformação e mudança, né? Então, muito obrigada. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, uma galera. Eu não consegui mandar beijo para todo mundo, mas tem a galera de São Paulo, a galera de Marabá, a galera de Goiás, enfim, tá muita gente do Brasil aqui. Tem acadêmicos, tem família, tem amigos, né? Então, assim, eu acho que a gente conseguiu com essa live. Eu vou dar um jeito de gravar isso, porque todo mundo precisa ouvir o que você falou, né? Então, Obrigado, assim, obrigado. Meu respeito e minha admiração por você do fundo do meu coração e mais pessoas, né, que pensem igual a você. Então, acho que a gente tem que compartilhar e informar, né? Então, é isso. Eu queria que você fechasse dando um recado para a galera aí, se despedindo. Fica aí com você esses 3 minutinhos que a gente tem. Muito obrigada. De nada. O recado é bem simples e bem rápido. Vocês agora, depois de terem assistido isso, acabam tendo a obrigação de serem agentes multiplicadores. É uma obrigação que você tem que se dar, é uma situação que você tem que usar de amor ao próximo para poder fazer. Então, eu peço encarecidamente que daqui para frente, a partir do que eu falei, vocês comecem a perceber que o autista é um ser humano muito diferente de vocês e não pode ser tratado como igual. Não pode ser tratado igual no sentido de similaridade. Não pode ser tratado da mesma forma. Ele precisa de um tratamento não especial, um tratamento diferente, porque nós somos diferentes. Não somos especiais. Não há nada de especial no autista. O especial é o ser humano. Nós todos somos maravilhosos. Eu sempre observo as características mais incríveis que os seres humanos têm. E sempre fico maravilhado com todas elas. Mas vocês podem fazer uso de uma dessas características agora, que é o amor ao próximo, e passem adiante tudo aquilo que vocês puderem com relação a tudo aquilo que vocês viram. Porque, como eu disse, minha vida não foi nada fácil e não vai ser. Mas ela pode se tornar um pouco mais se vocês fizerem isso. Se passarem adiante aquilo que viram aqui, que aprenderam. E que, por favor, tentem ler um pouco mais a respeito disso. O universo autista precisa disso. Seria interessante que todos na escola pegassem uma matéria explicando sobre isso. Aí eu te garanto que o bullying não aconteceria, porque seria ridículo demais fazer bullying com alguém em condições como essa, mas é o que essas crianças mais passam, porque todo mundo ataca quem é diferente, não tem nada de igual na gente. Então, eu agradeceria muito se vocês pudessem fazer isso, de coração. Muito obrigado a vocês por terem assistido, eu me sinto honrado pela presença de todos vocês aqui. Muito obrigado. Valeu, Augusto. Muito obrigada por tudo. Boa noite. Amanhã eu vou acompanhar a live de vocês e eu vou divulgar aqui também. Vai ser no Instagram de Juliana e a gente está lá colado amanhã. Valeu, muito obrigada. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Galera, o que foi isso? Gente, muito obrigada pela participação. Foi incrível, adorei as perguntas, adorei a interação. Gente, de tudo que é canto do país. Eu vou salvar aqui
para que a gente possa multiplicar, né? Lembre que Augusto falou, sermos agentes multiplicadores de tudo que a gente discutiu aqui. Beleza? Muito obrigada pela participação, a galera que está acompanhando aí. E até a próxima. Semana que vem tem mais, eu vou estar divulgando para vocês. Um beijo e até mais.